Fala pessoal, tudo bem com vocês? No último final de semana tivemos a volta da transmissão da USF Pro Championships em português. Inclusive foi a primeira vez na história que a USF Juniors, uma de suas categorias, foi transmitida em nossa língua. E ela foi um enorme sucesso, essa transmissão. E isso serve de exemplo para outras categorias e é disso que vamos falar no vídeo de hoje. Inclusive tem uma curiosidade, então fica ligado aí no vídeo que eu vou passar para vocês. Meu nome é Stick, seja muito bem-vindo ao Grid de Largada. Se não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code aí na tela. E se quiser concorrer a essa miniatura do George Russell, que é referente ao mês de maio, então vire membro do canal a partir de R$ 1,99 e você também assiste às corridas de Fórmula 2 aqui conosco. Então, sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo. Para quem me acompanha há mais tempo aqui no Grid de Largada, sabe da importância que eu dou para as transmissões, principalmente se essa transmissão for realizada de uma categoria de base onde tenha um piloto brasileiro correndo. É muito importante que essa transmissão tenha uma versão em português. E os motivos para termos a transmissão em português são variados. Primeiramente, os torcedores, já que como as transmissões internacionais normalmente são realizadas em inglês, os torcedores brasileiros, a grande maioria deles, não conseguem entender essa língua. Consequentemente, acabam não engajando tanto com a categoria, não entendem a comunicação que está acontecendo na tela, não entendem as regras, não entendem o funcionamento da categoria e, consequentemente, não engajam tanto assim com os pilotos. É bom para os pilotos também, não só por conta do engajamento dos torcedores, mas por conta da própria carreira dele. A gente pode ver, por exemplo, o Kiko Porto, ele conseguiu ficar mais famoso por conta da transmissão do Fittipaldi Brothers, ou seja, uma transmissão de qualidade e o piloto mostrando o resultado, surge mais apoio não só dos torcedores dele, mas um conhecimento geral do piloto no país. A mídia também acaba divulgando mais por ter essa transmissão em português. E por último, e não menos importante, os patrocinadores, as empresas, já que a maioria delas, a maioria que patrocina os pilotos brasileiros, são nacionais. Ok, muitas vezes são da família, aquele patrocínio, mas de qualquer forma, você estará expondo a sua marca para um público nacional, um público brasileiro, diferentemente da transmissão norte-americana ou até mesmo europeia. Sua empresa, no mercado deles, não vai ter influência nenhuma e muitas vezes nem vai importar tanto assim para ela. Já no mercado brasileiro, isso pode sim ter uma certa relevância, ou seja, é algo sim que pode vir a ajudar em relação à transmissão em português. E ainda dentro desse contexto que eu venho dizer a vocês que a transmissão da USF Pro Championships pelo High Speed, que começou no último final de semana, foi felizmente um enorme sucesso. Só para vocês terem uma ideia, na USF Juniors, categoria que eu comentei na primeira transmissão dela aqui no Brasil, tivemos quase 1.000 espectadores em simultâneo. Na USF 2000, tivemos mais de 1.000 espectadores ao mesmo tempo, enquanto na transmissão oficial, no canal oficial da categoria, eles estavam com cerca de 300 espectadores em simultâneo, ou seja, quase 4 vezes mais que a transmissão oficial. E eu confesso a vocês que eu já esperava por esses números bem altos. Isso porque por mais que os Estados Unidos Road to Indy não seja um caminho com tanta audiência como o Road to F1, ou seja, como o caminho europeu para a Fórmula 1, nós temos muitos brasileiros correndo aqui. Ao todo são 7, são eles: Nick Monteiro, correndo na USF Pro 2000 com a DeForce Racing, Nicolas Giafone, atual campeão da USF Juniors, fazendo a sua estreia na USF 2000 pela DeForce Racing também, Lucas Fecri, que também saiu da Juniors e foi para 2000 e também corre pela DeForce Racing, na USF Juniors, Bruno Ribeiro e Vinícius Tersaro correndo pela DeForce Racing, Vinícius Tersaro que foi campeão da Fórmula 4 Brasil no ano passado, João Vergara correndo pela Exclusive Autosport e Leonardo Scorpione correndo pela Zanella Racing. São 7 pilotos, pessoal. Consequentemente, teria uma boa audiência. É muita gente assistindo esses pilotos. E essa experiência, esse exemplo, a gente pode sim passar para outras categorias. Por que não, por exemplo, não transmitimos a Fórmula 4 italiana, a melhor Fórmula 4 do mundo, onde temos o promissor
Matheus Ferreira correndo nela. Acima da Fórmula 4 italiana e das outras Fórmula 4, nós temos ainda Freca, Eurofórmula Open, Eurocup 3. Todas essas 3 categorias que vêm antes da Fórmula 3 têm 4 pilotos brasileiros. O que teríamos de audiência transmitindo uma categoria dessas? Aliás, as 3 categorias juntas. Seria muito bom para os torcedores, para os pilotos e, obviamente, para as empresas também. Você pode até não concordar comigo, mas a base vive sim um momento muito forte, um momento de crescimento. Só nos Estados Unidos, no Road to Indy, temos brasileiros correndo em todas as categorias. Na Europa não é a mesma coisa, mas nós vivemos um grande momento também. Temos Bortoleto e Fittipaldi na Fórmula 2, Rafa Câmara, Pedro Clerot e outros chegando a partir da Freca. O momento de investir na base é agora, o momento de crescimento, a melhor época é o que estamos vivendo nesse exato momento. E a curiosidade que eu falei a respeito no início do vídeo é algo referente a mim e ao piloto Dan Wheldon. Isso porque eu acho que vocês já repararam, o meu nome é Daniel. Dan é só apelido, Stick também é apelido, meu sobrenome é Makarenko. O significado do stick eu deixo para um outro vídeo, já expliquei em live, mas isso não cabe aqui agora. Mas o Dan, eu nunca tive apelido de Dan, sempre foi outro apelido. Esse nome, esse apelido Dan, só veio por conta depois do falecimento do Dan Wheldon. Infelizmente foi por conta do acidente dele, foi em homenagem ao piloto britânico. E nesse último final de semana, o filho dele, o Sebastian Wheldon, estreou na USF Juniors. Foi a primeira corrida dele no Road to Indy. E por coincidência do destino, eu estava lá comentando a primeira corrida e a primeira vitória do filho de Dan Wheldon. Pode não significar nada para vocês, ser uma tremenda besteira, mas para mim foi algo importante, algo até com um certo significado. Mas agora eu quero saber de vocês, pessoal. Gostaram da transmissão da USF Pro Championships no último final de semana pelo portal High Speed? Acham que é sim importante termos transmissão em português das categorias onde temos pilotos brasileiros? Diga nos comentários. Quero saber a sua opinião em relação a esse assunto. E se querem apoiar os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid de largada. Um grande abraço, pessoal, e até mais.